Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Soluções Empresariais. E para a gente iniciar, assim, com chave de ouro essa nova temporada, a gente tem grandes nomes aqui ao meu lado. Eu estou, assim, bem contente com quem a gente tem aqui. Então, vou pedir para que eles se apresentem. Por gentileza, Henrique, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, depois o Átila. Muito obrigado por estar aqui novamente nessa Casa J3, que acolhe o empreendedorismo e inovação como ninguém aqui na região. Toquei um programa aqui na casa durante um tempo, né? E esperamos ter uma nova temporada. As startups estão... Gente. Vamos falar sobre isso no podcast. As startups ainda estão nesse momento de maturidade, mas... Meu nome é Henrique da Hora, eu sou professor do Instituto Federal Fluminense, com muito orgulho. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre educação, etc. Eu vim para campus em 97, mais ou menos, início de 97. Memória é um negócio triste, né? 23 de fevereiro de 97. Olha. E foi quando começaram as aulas, 23 ou 24, foi quando começaram as aulas na então Escola Técnica Federal de Campos. E eu fui fazer edificações. Aí depois eu passei no concurso público para a prefeitura, depois eu passei no vestibular, aí fui fazer uma pós-graduação, fiz um mestrado, passei como professor do instituto, fiz o doutorado, aí a coisa encaminhou. E hoje, desde 2016, eu estou liderando, quando eu cheguei a gente chamava de Tec Campus, que é uma incubadora de base tecnológica, hoje a gente chama de Tec Incubadora. Ah, mas por que mudou de campus para incubadora? Porque campus ficou pequeno. A gente tem startups de outras localidades e, poxa, eu moro em Macaé, mas eu estou na Tec Campus. Eu moro em Bom Jesus e estou na Tec Campus. Então vamos chamar de Tec Incubadora, que fica melhor. Que é um ambiente de inovação, a gente chama de um mecanismo promotor de negócios, só que a gente pega sempre muita base tecnológica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje, que nós tentamos ser aquele elo entre as demandas da sociedade e as pesquisas universitárias. E há um desafio muito grande nisso. Para ligar as demandas da sociedade com as pesquisas universitárias, eu acredito que o empreendedorismo é uma forma fabulosa disso ser realizado. Perfeito, Henrique. Gente, que explanação maravilhosa. Já vou pegar o gancho das pesquisas universitárias, que eu amo esse assunto também. Átila, se apresenta para quem não te conhece. Eu sou Átila Leite, né? Sou gerente de tecnologias aqui da casa, né? Do grupo J3 News. Estou aqui já desde 2012, né? É um chãozinho, um tempo já aqui, onde comecei lá no início como editor e cheguei hoje aqui como gerente de tecnologia. Minha história na parte de tecnologias, assim, de trabalho com TV, se iniciou quando eu fui para Friburgo, né? Em Friburgo, eu estava lá, um jovem ainda de 17 anos, pensando o que eu ia fazer da vida, e minha tia arrumou para mim um emprego numa TVzinha que a gente brinca que é TV de quintal lá, né? Uma televisão que era de TV fechada, mas com estrutura muito limitada. E aí lá a gente tinha que aprender de tudo um pouco. A gente era cinegrafista, a gente era editor, a gente era direção de corte, a gente era tudo isso. Isso me deu uma bagagem muito boa para chegar onde eu estou hoje. E a gente era técnico também, né? E eu com 17 anos, animado, querendo aprender, tudo que eu pude extrair daquele ambiente, eu extraí e vim trazendo para a minha vida. Mas nesse meio do caminho, eu fui para a parte de TI, que é uma parte que eu gosto muito também. Fiquei alguns anos trabalhando na CDL de Friburgo, como dirigente logista de Friburgo. Trabalhei lá por, acho que 4 ou 5 anos, se eu não estou enganado. E aí foi quando eu saí de Friburgo, né? Por conta da tragédia que aconteceu lá em 2011. E sem saber muito o que a gente ia fazer, fui para São Paulo arriscar a vida lá. Fiquei algum tempo lá, mas detestei a cidade, assim, por trabalhar na cidade é meio mais complicado do que você ir a passeio. E foi quando eu voltei para minha casa e defini o que eu ia fazer e acabei vindo parar em Campos. Aí em Campos tive algumas oportunidades com algumas pessoas que me ajudaram aqui e até que eu conheci o dono da empresa aqui, que é o Dr. Herbert. E ele estava com um problema que, ao meu ver, era simples no dia de resolver. E ele já estava mais ou menos uma semana com esse problema aqui e ninguém conseguia resolver. E aí eu vim aqui em menos de 5 minutos e resolvi o problema dele. Que bom. Olha, gente. E foi quando ele falou, não, esse menino precisa estar aqui com a gente. Desde então eu estou na casa com a gente aqui, desenvolvendo toda essa parte de tecnologia. Te trouxe aqui hoje o tema startup, né, com 2 grandes nomes que vão poder dissecar o tema, mas para começar, o que é startup? Henrique, pode conceituar para a gente o que é uma startup para quem está assistindo? O bacana, se a gente tiver aqui 20 pessoas falando sobre startup, vão ter 20 pessoas com definições diferentes de startup.
E eu não acho isso ruim, não, porque quanto mais pessoas falarem sobre startup, melhor. O conceitão lá mesmo é que quando a gente estava ainda... quando não estava na moda, a gente chamava de empresa nascente de base tecnológica. O que é uma empresa nascente de base tecnológica? Uma empresa é empresa, tem que ter uma função lucrativa, né? Não é uma ONG, não é uma associação, é uma empresa. Nascente, está sendo criada agora. De base tecnológica, ou seja, tem que ter alguma tecnologia. Nada contra a padaria, nada contra comércio, mas não é nenhuma padaria, nenhum comércio. Não é tradicional. Não é tradicional. A gente fala base tradicional, por exemplo, vai ter abrir um comércio na minha rua, uma lanchonete, vou abrir uma loja de açaí. Legal, é importante, isso faz a economia rodar. Na verdade, isso ocupa muito uma fatia muito maior do PIB do que a base tecnológica no nosso país. Verdade. Existem países que é diferente. Se a gente for para Israel, lá é o contrário. Lá você tem muito mais startup do que empresas de base tradicional. Em Israel, olha que interessante. E eles exportam. É chamada a nação startup lá. Que É legal. fantástico, é pequenininho e todo mundo está entrando em guerra com eles. E por eles serem muito pequenininhos, a população é pequena, o país é pequeno, os recursos são limitados, então eles exportam muita tecnologia. Mas então startup é isso, a empresa nascente de base tecnológica, em geral ela tem um produto só, ela só tem um único produto que ela oferece e ela é especialista nesse produto. Se a gente vai aqui, por exemplo, aqui na esquina, no shopping, tem várias lojas, etc. Se você vai agora numa padaria, você pode pedir um cafezinho, um pão, você tem um leque de produtos. Startup é um único produto. Vamos falar aqui de algumas startups para a gente ter claro isso. O que por exemplo, a Airbnb fornece? Acomodação. É só isso. Ah, mas eu podia ter outra coisa. Não, pode ter, mas é acomodação. Porque é um produto fácil de ser entregue e a gente chama escalável. Eu ia te falar isso. Escalável? Tem gente que acha que para ser startup não precisa ser escalável. E eu até hoje eu acho que, ok, eu aceito. Mas a grande maioria quer negócios escaláveis. O que é negócios escaláveis? Você fez uma operação de compra e venda. Você foi, por exemplo, ali para Guriri. Vamos passar o fim de semana em Guriri. Para não ser Guriri, tem ali também aquele negócio bem bacana que é o Lagoa do Siri. Passa ali também em Anchieta. É bem legal. Aquela região ali, aquelas falésias, enfim. Eu não vou ficar num hotel porque o hotel é caro, o hotel é esse aqui, eu vou ficar no Airbnb. Você vai, entra no aplicativo, você escolhe acomodação. Às vezes não é um hotel, mas às vezes é um apartamento de alguém que não vai lá há muito tempo, uma casinha que estava ali, alguém que construiu uma casa com esse fim, porque ele é um pouco mais flexível, ele não tem como ele não é um hotel, ele não tem as exigências que um hotel tem e está lá. Você pagou R$100 por aquilo, a pessoa recebeu 99, 95, não sei exatamente qual que é a taxa que eles têm. Essa diferença entre o que você paga e o que a pessoa recebe vai para o operador da tecnologia. Não é a maior fatia. A maior fatia vai para quem está operando. É um intermediário. É um intermediário. O dono da inteligência ali do startup que está facilitando. Ele criou o negócio, fez a propaganda, ele está segurando a tecnologia, etc. E aí vem a melhor definição que eu tenho de negócio escalável. Você ganha dinheiro dormindo. Eu não sei onde é que está o dono da Uber. Sim, era isso que eu ia falar falar também. Eu não também. sei onde é que ele está nesse momento. Mas se eu sair daqui da TV agora, pegar um Uber, vou pagar, sei lá, R$10 para ir para casa. Eu paguei 10, o cara vai ganhar 9,50. Esses 50 centavos que ainda vai ter os impostos, pagar por isso, etc. Esses 15 centavos que ele vai ganhar é o que torna o negócio escalável. Ele está ganhando dinheiro dormindo. Só que são 15 centavos meu, do outro, vezes uma cidade inteira, vezes um estado inteiro, vezes um país inteiro. E é assim que eles conseguem fazer um dinheiro. A gente chama de negócio escalável, né? A startup, em geral, ela procura escalar. Mas startup em si, ela não precisa ser escalável. É bom que seja, mas não precisa. E eu digo que dentro dos negócios, todos os negócios devem buscar de alguma forma essa lucratividade de forma escalável. Economia de escala. Exato, né? É um negócio e mesmo que seja tradicional, a gente tenta enxergar o que é escalável. Mas antes da gente entrar eu quero aprofundar essa questão da escalabilidade. Mas é interessante falar também uma coisa de startup. Sim, é interessante também falar uma coisa sobre startup, que muitas delas demoram para começar a ir para o azul, né?
Você Muito. pega a Uber, você pega o Nubank também. Verdade. Foram empresas que muito tempo deram prejuízo para os seus investidores. Porque você precisa de muito cliente para ela conseguir dar um fluxo de caixa positivo. Porque você investe muito em marketing, né? Muito. O startup tem que ter E às investimento em vezes, marketing. às vezes o dinheiro que você gasta em marketing, ele não volta de imediato, né? Porque você ganha centavos ali, como você falou. E aí até você escalar isso a um nível que Às ele vezes, se pague... fração de centavos. É. Aí você precisa realmente ter muito volume de venda, etc. Hoje, por exemplo, o iFood, na cidade, se você coloca o teu estabelecimento no iFood, ele aumenta imediatamente 30% os pedidos. Sim. É uma Sim. vitrine muito grande. Só que ele vai cobrar, se não me engano, estava cobrando 27%. Ele é Já quase ouvi teu casos sócio, quase né? que de 30% no valor do pedido. É. Mas dentro do planejamento da empresa, principalmente os que estão engatinhando, que estão começando e querem começar ali naquele mercado local, é uma ótima solução e elas aderem mesmo com as altas taxas ainda que se tem, por conta de não quererem contratar CLT ainda no início. Ainda é uma boa solução para essa empresa que está, principalmente que está iniciando. Porque, se a gente pensar, vamos esquecer que a gente está em 2024, vamos para 2012 ou vamos para 2005. Você abriu um negócio, o que você vai fazer? Você vai fazer propaganda e marketing. Você vai pegar uma grana e vai botar alguém distribuindo panfleto, graças a Deus acabou porque aquilo sujava tudo. Você vai ter Está um negócio acabando. Não acabando. Ainda tem pessoas que rendem com panfleto, né? Tem alguns tipos de Alguns serviço negócios, claro. que funcionam com panfletagem. A Então, gente por isso usa que não tênis acabou ainda. hoje e tem ainda os sapateiros que fazem aqueles sapatos mais específicos. Então, ainda tem, ele não morreu, mas diminuiu bastante. Quase acabou. Mas eu quero falar que a gente está em 2005 e tem aquele conceito de luva, né? Ou seja, você tem aquele local, que aquele local ele é muito procurado, ele é muito... as pessoas já estão acostumadas que ali tinha um restaurante. Então você parou suas operações, mas quando você vai alugar aquilo ali, existe uma riqueza ali que as pessoas já estão acostumadas a ir no restaurante ali. Chamavam isso de luva e cobravam por isso. Então você pagava por isso, que não deixa de ser um investimento em marketing. Então você já gastava com isso. Só que agora, eu falo muito isso. Você vai ali na Pelinca, você tem um local bem localizado na Pelinca, você conseguiu lá uma loja. Você vai ter ali o quê? 500 pessoas por hora passando em frente à sua loja, põe assim 8 horas, enfim. Essa questão de localização de ponto também reflete no marketing da loja, Sim. dependendo de que loja, de que tipo de Deixa eu cliente só você concluir esse quer. raciocínio dos 500. Se você está expondo na Pelinca e você pagou por aquele local 500 visualizações da sua marca, do seu logo ali por hora, quando você vai para uma rede social, se você souber usar isso direito, você está falando que você vai expor isso a 4, 5, 15 mil por hora e fazendo coisas específicas, mais animadas do que aquilo. Use o marketing a seu favor. E botar o seu negócio no iFood, a pessoa quando abre o iFood, ou o aplicativo que seja, ela já está querendo consumir alguma coisa. E se você fizer a sua propaganda corretamente, ela está lá para isso. É o lead quente que a gente chama, né? São os lead clients, exatamente. O cara já chega lá para isso. Então, a venda já está quase convertida. Então, eu acho que é o benefício. Você estava comentando, mas no início ele vai entrar, no início do negócio dele, no meio do negócio dele, e durante a vida do negócio dele, ele tem que utilizar as tecnologias Para se a seu favor. consolidar cada vez mais. É legal que às Desculpa, eu vezes te a interrompi, gente meu fala... amigo. Não, às vezes a gente fala também, a gente estava discutindo sobre essa questão do iFood, né? Às vezes a gente fala da tecnologia e a gente estava debatendo aqui 30%, né, de que a gente paga para eles. Mas é uma propaganda gratuita praticamente. Você só paga se você vender. Se você não vender, as pessoas estão vendo seu produto de qualquer forma, sem você pagar. Entrar no jogo por 30%, se você analisar desse ângulo, entrar no jogo, no game, dos leads que estão ali prontos para comprar de você, por 30% sai até barato. Mas, Átila, queria que você situasse a gente, porque como ele voltou lá em 2005, né, a gente tá, né, nossa geração e as próximas, né, e talvez uma geraçãozinha anterior, a gente está vivendo um novo mundo, né? É outro mundo, é o mundo dos aplicativos. É o mundo dos aplicativos, das facilidades, das comodidades. Eu não faço mais quase nada que não seja por aplicativos. E assim, você consegue dar uma explanada sobre esse universo da tecnologia? Até onde vai? Qual a sua opinião sobre isso? O que esperar daqui para frente? É muito engraçado. Essa questão da tecnologia, ela evoluiu muito rápido, né? Porque nessa época, assim, antes do iPhone, né, vamos falar assim, porque o iPhone foi um divisor de águas, mas antes do iPhone, a gente teve nosso primeiro degrau de divisor de águas, que foi o BlackBerry, né?
Da canadense, BlackBerry, sim. Era uma coisa de louco já. A primeira versão do BlackBerry, todo mundo falando, nossa, mudou. Entregando nossa idade ao vivo agora. Entregava as coisas, E aí veio Steve Jobs com o iPhone. É legal a gente falar sobre a história do iPhone, porque o primeiro iPhone que Steve Jobs mostrou, era uma ideia. Não era um produto final. Ele conta essa história no filme, no documentário dele. Que ele trocava os iPhones durante a apresentação, porque ele esquentava, começava a dar problema, mas ele não podia falar que o produto dele dava problema. Era um protótipo, né? Então, o que ele fazia? No meio da apresentação, ele dava um migué, daqui a pouco tá pegando outro, mostrando outra coisa com outro. Ele fez isso durante a apresentação, ele conta que foram 8 trocas de telefone durante a apresentação de 1 hora, para que o telefone não desse nenhum problema naquela hora. E você aí achando que um mês já tem que estar rico com lucro. Gente, não é assim, né? É isso aí. E aí, depois disso, a gente teve um salto tecnológico gigantesco. Porque a gente passou a ter um computador em nossas mãos, né? Então, a tecnologia entrou em nossas vidas, assim, mais rápido depois desse salto. E depois disso, a gente teve as evoluções dos aplicativos e as pessoas aprenderam que poderiam ganhar dinheiro de outro jeito, sendo os intermediários. Já existiam os intermediários no dia a dia, né? A gente tinha aquela fábrica que fazia... Vamos botar uma ideia de uma fábrica de roupas. Você tinha uma fábrica de roupas que vendia para um varejista e esse varejista ganhava o valor em cima, mas a fábrica que trabalhava. O varejista só tinha a loja dele, ele tinha o trabalho de vender e tal, mas o trabalho maior era ser da fábrica. Não agregava valor. Não agregava valor, perfeito. E aí, a gente tem as tecnologias que chegaram que... Esse é um medo, às vezes, que eu tenho de o varejo, até onde ele vai, porque a gente tem chegado a alguns momentos que muitas fábricas estão fazendo seus próprios aplicativos, suas próprias interações direto. Você pega a Shein é uma realidade. A Shein hoje, você fala assim, vamos botar imposto nos produtos chineses. Beleza. Tem um monte de fornecedor brasileiro dentro da Shein, cobrando preços que nenhuma loja vai conseguir cobrar. Porque a loja já estava cobrando o percentual dele. Eles estão cobrando o preço do Brás. De certo modo, entrando numa questão tributária, parece o camelô do Rio de Janeiro. Você está ali na Uruguaiana, o cara não paga imposto para estar ali, o produto dele, há uma probabilidade de ser contrabandeado imensa, que ele veio de um carregamento do Paraguai, já entrou no Brasil em contrabando sem pagar imposto, chegou um caminhão, ele já coloca ali, não paga imposto para estar ali, as pessoas que estão trabalhando com ele não pagam imposto, e ali a gente tem um convívio normal, a pessoa opta por não comprar aquilo. E aí o lojista, né, ele fica possesso, porque ele está do outro lado da rua da Uruguaiana, com uma loja que ele paga um aluguel, esse aluguel ele paga imposto, porque ele tem um funcionário, ele paga imposto pelo funcionário, que ele tem um produto, que ele paga o imposto pelo produto, e acaba não sendo uma competição leal. Então, tem esse lado que a gente tem que debater em algum momento. Sim. Mas o que a tecnologia fez, e eu adorei, e eu acho isso fantástico, e eu acho que não tem mais volta, eu acredito que eu seja o mais velho daqui. Meu Deus, aí ó. Quando a gente cresce, eu lembro que a TV lá de casa, aquele tubão que ninguém lembra como é que era. E aí, essa televisão tinha, o canal 2 era TV Cultura, o 3 era pra gente jogar videogame, o 4 era Globo, o 5 eu já não lembro, o 6 eu acho que era Manchete, o 7 era Band, o 8 era o CNT, não, 9 era CNT, 10 eu não lembro, 11 era o SBT, 12 Record, 13 também já não lembro mais o que era. Acabou. Absolutamente acabou. Então você tinha que estar em alguma mídia para você fazer o seu broadcast. Hoje todo mundo consegue fazer seu broadcast. Uns 2 anos ou 3 anos atrás, eu tirei umas férias, eu fui para um local de água quente com a minha esposa em Goiás. A gente pegou um carro e foi, 2 dias de viagem. Eu nunca tinha feito isso. A gente encheu o tanque, começou a dirigir, aí passou o dia inteiro dirigindo e acabou a gasolina. Eu falei, nossa, normalmente dura uma semana, o tanque durou meio-dia. Chegamos lá, etc. E estava passando uma mulher falando, nossa, não aguento mais. Meu filho fica o dia inteiro vendo esse rapaz e agora ele está aqui com a gente no hotel. E era um youtuber, acho que nem se fala mais youtuber, agora é um influencer, digital influencer, específico de criança, que eu nunca vi na vida. Hoje está tendo, assim, a democracia do espaço. E eu acho isso bom. Eu também. Porque aqui a gente cresceu com Globo em primeiro lugar, SBT em segundo, etc. E você tinha que estar na Globo. Se eu falar aqui meia dúzia de programas, vocês vão saber porque só tinha isso. Só tinha isso. Se eu falar Mundo de Bikman, passava na CNT, não passou em nenhum canal. Aliás, era na Rede de Cultura. Passava em nenhum canal pra caramba. Mas todo mundo ouviu o Mundo de Bikman porque você tinha aquele horário.
Cavaleiros do Zodíaco, aquilo passava na manchete. Direto. Aquilo não passou. Era o desenho que as crianças na época gostavam mais de ver. E assim, hoje é o que a gente fala. E eu não sei até onde isso é bom ou ruim, né? Às vezes eu tenho esse receio, que é o seguinte. A gente era acostumado com esse negócio. Vou ver o episódio de Cavaleiros do Zodíaco hoje. O próximo é só amanhã. E aí as crianças hoje, elas consomem conteúdo numa velocidade muito louca, e isso às vezes causa até ansiedade da criança. Entra uma propaganda do YouTube, nossos filhos ela já crescem entra conversando com a Alexa, de né? 5 segundos de propaganda, ela já fala, propaganda que entrou. Mas que não aí sei o quê. cabe, né, a questão da gente como pais, da gente como líder dessa garotada que está vindo aí, é trabalhar. Mas né? assim, eu acho perfeito essa questão de o conteúdo on demand que foi a Netflix colocou pra gente. Né? Mais ou Começou menos, por porque ela. você fala Porque já do tinha o on YouTube, demand, né? É um livro. Porque se você Escrava Isaura, que foi uma novela, etc. Já existiu o livro. A gente estava brigando aí aquele negócio do senhor Game of Thrones. Que não sei o que acontece. Quem leu o livro já sabia tudo. E o livro está on demand, você está ali. Mas tem que ter o esforço de ler. Mas as novelas a gente tinha. Quando não existia televisão, a gente tinha esse on demand. A gente comprava o livro, aquela coleção, e ia lendo o livro, etc. Então, e você ficava... Acho que... Não sei se essa geração está assim, mas... Você pegar um livro e ler um livro e ficar vidrado nele, querer acabar com ele e ir para o próximo, é legal. Eu li há pouco tempo do Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes. Cara, é muito melhor do que assistir. Do que os vídeos, os Porque ele é filmes. muito inteligente, a maneira que se coloca, enfim, é bem legal. Então você já tinha, entre aspas, um conteúdo on demand, que eram os livros. Aí agora você começou a ter um conteúdo que não é o que você quer, não é o que você escolheu, é o que te é entregue. Sim. Que foi O algoritmo a funciona TV. dessa forma. Antes do algoritmo, da TV. Ah, sim. A TV, tipo assim, olha, eu fiz aquele negócio que tá aqui pra você só tem isso pra assistir. O tá desenho é esse. E agora, Mas a quando TV ficou era mais muito... fechada, assim, eu acho. Porque quando você mas tinha é TV... encaixotado, né? A TV Encaixotado. encaixotada, onde a gente te deu uma Alienante, né? liberdade um pouco maior. Não necessariamente... Acho que porque voltou a liberdade do livro. Eu compro o livro de quem sim, eu quero. Isso aí. Eu vou assistir quem eu quero. Eu fico com o streamer que eu quero, se eu não quiser, eu Exato. cancelo Pulverizou outro. a coisa toda. Hoje você não precisa pagar alguns mil... Perdão, gente. Acontece. Eu tava falando que todo mundo acompanhou o match do século entre o Karpov e o Kasparov no xadrez. Foi 85 até 2000, mais ou menos. Sim. Foi 85 até 90 ali, que foi bacana. O do Kasparov contra o Deep Blue, que você acompanhava com notícia no jornal. Antes de vir para cá, eu estava assistindo o torneio de candidatos com transmissão ao vivo desde o Canadá. É fantástico. E é um conteúdo que eu consumo, Isso. que é feito para mim. Eu estava vendo lá, tinha mais ou menos 1000 pessoas no Brasil assistindo, e 1000 pessoas assistindo justifica uma transmissão. Então, eu acho isso fantástico. A gente vive um momento hoje que da personificação do produto. Isso. Antes, vinha aquele enlatado para você. Você tem que consumir esse enlatado. Que é o que a gente tem. Que é o... que é na agora, TV. o conteúdo que eu quero, ele é feito para mim. Muito bom. Se a gente estivesse na década de 70, nós três aqui estamos com calça jeans. A chance dessas 3 calças jeans serem iguais era muito grande. Agora a gente está em 2024, se eu colocar aqui, sei lá, encher esse estúdio e tiver 20 pessoas aqui, dificilmente vão ver 2 calças jeans iguais. Da mesma marca, Mesma etc. marca, mesmo modelo, mesmo corte. E isso é bom, porque eu tenho coisas específicas para mim. O empreendedor, antes que ele tinha que fazer um pão com salame para todo mundo e fazer 200 pães com salame, agora ele pode fazer um pão com aquele presunto que você gosta. Eu gosto de um negócio que ninguém gosta, que é passar manteiga e depois de passar manteiga, passar geleia. Eu sou diabético, tem tempo que eu não faço, mas eu acho uma delícia. Aquela gordura da manteiga com o doce de uma geleia. Nossa, Sim. aquilo ali, meu endocrinologista, você está vendo agora, ele deve estar tendo um infarto. Vamos junto. Não façam isso em casa. É isso aí. E eu posso ter aquilo que eu quero muito específico. E isso é bom para os negócios, porque você vai conseguir se relacionar com o seu cliente ele vai ser mais fiel a você. Eu gosto muito de café. Tem a FBC, acho que a gente pode até um dia chamar eles aqui, que eles têm um empreendedorismo bem legal, é o Eliabe, que ele montou uma cafeteria que ele fala, cara, eu quero que a pessoa tome café como se estivesse tomando café em casa. A xícara dele, ele falou, eu não quero ter marca na minha xícara, porque a xícara das pessoas de casa não tem marca. Então eu não vou botar minha marca aqui. Tem esse conceito, porque é muito
para você. Eu chego lá, as pessoas já sabem o cappuccino que eu quero, é especial. E isso cria uma fidelização. Isso que eu ia falar. Isso, no mundo dos negócios, é essencial para que essa marca ela ganhe o coração. Alguns episódios atrás, a gente trabalhou sobre o posicionamento, né? A galera que está em casa já deve ter assistido esse episódio. E isso é essa marca afetiva e esse relacionamento com o cliente e o consumo que se tem hoje, que a gente busca enquanto empresa, né? Os empreendedores vão buscar desses seus negócios, cativar o cliente dessa forma, isso é essencial. E no mundo dos estudos também, você está falando, hoje a gente tem essa coisa do ninguém vai ter a calça jeans igual. E eu digo que essa mudança, né, esse boom da tecnologia nos possibilitou também ter acesso ao estudo e a professores diferentes. Sim. Eu já tive uma mesma matéria. Eu amo estudar, sabe? Que bom. Sou meio viciada. Se eu amasse, enfim, fizesse dinheiro tanto que eu estudo, já estaria rico. Mas o que acontece às vezes você aprende uma matéria com um determinado professor, com uma determinada nuance didática, e você não dá match ali, né? Porque somos diferentes, indivíduos diferentes. Né? Você vai colocar 30 alunos numa sala, ninguém é igual a ninguém. A professora tem que ter um jogo de cintura ali, né? Para conseguir ser didático o suficiente, com recursos suficientes para conseguir abordar da melhor forma. E isso a internet trouxe, e eu acho isso uma delícia, eu acho isso assim um mundo que eu queria saborear ainda, né? E nossos filhos vão ter a oportunidade de saborear isso. Mas, gente... Do ponto de vista do ensino, é dificílimo, porque antes você tinha um professor aquele que tem o conteúdo, que ele vai transmitir o conteúdo. Eu gosto muito de matemática até hoje, eu gosto muito de geometria, e aqueles desafios de geometria eu acho muito legal. E eu desafiava a minha professora, a professora Gilmara, acho que se aposentou agora há pouco tempo. E, enfim, eu vejo desafios hoje aparecendo para mim no algoritmo, ou seja, estou no YouTube, estou no Instagram, aparece, olha o desafio aqui, etc. E fico pensando, meu Deus do céu, está quase que deslocando a função do professor. Sim. Mas o professor tem que pensar, olha, eu não tenho um adversário, eu tenho um aliado. Aquilo que eu poderia ter, como adversário, eu tenho que saber trabalhar. Trazendo para o mundo de negócios... Mais uma ferramenta, talvez. Mais uma ferramenta. Trazendo para o mundo de negócios, quando essas novas tecnologias começam a aparecer, você não tem que ficar um pé atrás. Talvez tenha que botar um pé à frente. Acontece muito, aqui, por exemplo, a gente teve um boom de comércio eletrônico. Se você tem um comércio em Campos e você ainda não aderiu ao comércio eletrônico, saiba que todos esses novos clientes que estão crescendo, entrando no mercado de trabalho agora, até os antigos que estão se acostumando, eles estão migrando para comprar na Shein, comprar em qualquer outro local, etc. Você ainda vai conseguir trabalhar no seu mercado tradicional. Você ainda consegue fazer isso, mas dê o passo. Eu já vi casos de a pessoa querer comprar um tênis, entrar numa loja em Campos, experimentar o tênis, gostar do tênis, comprar aqui. R$40 mais barato. Que é mais barato. E se o cara não conseguir chega criar, 2-3 dias depois. E é suficiente. E se o cara da loja local, ele não souber ou fazer uma entrega aqui, ou criar alguma forma dele... A xícara, o exemplo que você deu. Exatamente, é relacionamento. Criar uma experiência. Exato. Olha, você vai vir... As livrarias no Rio de Janeiro, eu não sei como é que elas estão hoje, mas elas sofreram uma transição que elas deixaram de ser livrarias, as pessoas começaram a consumir e-book ou consumo de outra forma... Sim. E viraram cafeterias. Eu adoro a Da Vinci. Da Vinci tinha um conceito de dólar-livro. O livro vinha em inglês, ele tinha um valor em dólar impresso, você tinha um conceito lá, um câmbio, e você comprava e era fantástico. Hoje eu vou lá, tenho os livros, mas abri uma boa parte para um café. Sim. Um café específico, com uns quiches, sei lá, aquela comida enfim, que se come em café. Sim, começou a fazer eventos de sarau. Virou um pouco uma editora, porque agora é muito mais fácil você editorar um livro, e ele começou a colocar, ou seja, ela foi encontrando e atendendo o cliente, porque quem que era o cliente dele? Era aquele cara meio coach, aquele cara que gosta de livro. Esse cara que gosta de livro, ele gosta de fazer o quê? Ele gosta de tomar um café no final da tarde. Tranquilidade. Ele gosta de conversar com pessoas, ele gosta de ver um evento meio alternativo. E criou-se esse nicho, várias livrarias fecharam, a Da Vinci está lá funcionando. Vamos abrir uma assim aqui em Campos? Livro Verde está aqui do lado. Exato, eu estava conversando com a Átila aqui nos bastidores sobre isso. Gente, falta um lugar desse aqui em Campos. E tem, né? Tem demanda, tem pessoas que gostariam de estar juntos, batendo esse papo que a gente está batendo aqui, meio nerd sobre os assuntos. E assim, aí entram outros empreendedores nesse ambiente, uma chocolateria, uma cafeteria, etc. Isso. E fica bom, hein, gente? Fica assim. E a gente paga até um pouco mais pelo ambiente. Sim, paga até um pouco mais para ter um local para ter uma cadeira confortável. Se for
empreendedor, né, legal, foi o que a gente procura. Gente, mas eu queria muito voltar para o tema. É muito assunto. Eu queria muito que a gente tocasse em 2 assuntos. Claro. E a gente fizesse um parâmetro aqui das empresas tradicionais para as startups. A questão da escalabilidade, tá? Que eu vou trazer um pouquinho aqui sobre as empresas tradicionais, o meu ponto de vista. E a questão também do planejamento estratégico, né? E como que se desenham os processos internos. Porque toda empresa hoje precisa de um planejamento, modelar ali seu plano de negócio e tudo mais. Uma empresa tradicional tem que fazer isso para ter sucesso, senão ela fecha. Né? Ela entra lá no índice de mortalidade cruel lá do Sebrae. E alguns anos depois ela veio a fechar. E às vezes ela não sabe nem o que deu certo nem o que deu errado. Isso que é triste. Aí o empreendedor vai começar a empreender de novo. E se ele não tiver essa humildade de dar uns passinhos para trás, estudar e fazer esse planejamento, ele infelizmente repete os mesmos erros no próximo negócio. Mas, e na startup? O que tem de diferente ou não? É parecido? Muda, tá? Eu estava conversando com um colega, ele teve a startup apontada como das 20 startups de prestar atenção no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Que são os unicórnios, que às vezes eles falam. Não, unicórnio é um negócio lá em cima. Né? Unicórnio é quando está faturando 1 bilhão de... É que deu super certo. Calma. Eu quero, mas não é para tanto. Ele só tinha uma startup assim, que tinha uma boa ideia, etc. E ele entrou em embate porque ele estava fazendo mestrado em inovação. E os mecanismos que estavam sendo feitos para avaliar o plano de negócio dele eram os mecanismos para avaliar um plano de negócio tradicional. Ele fala, mas é difícil você avaliar um plano de negócio tradicional ou avaliar uma startup com os olhos do tradicional, porque tem diferença. Se a gente falar, por exemplo, uma padaria, eu vou ter uma série de produtos, uma série de serviços, uma série de operações. Startup, eu vou ter um produto, uma operação simplificada ao máximo. Porque tem muita tecnologia automatizada ali envolvida. Não só a tecnologia automatizada desenvolvida, que sim, tem, mas é um conceito. Eu vou fazer muito bem uma única coisa. É uma única coisa que eu vou fazer para poder escalar. Eu vou fazer isso muito bem. Eu vou pegar uma dor e vou fazer. E aí, como é que você vai pensar... vamos pegar um caso que está acontecendo agora em Campos. O menino é o Anderson Oliveira e ele fez a Menu Gás. O que é Menu Gás? Você pega o celular, olha, acabou meu gás, ele vai achar para você onde tem um gás rápido e vai te entregar em casa. E o que ele cobra vale a pena para o distribuidor de gás. Certo. Eu falei, Anderson, meu Deus do céu, Anderson, você tem os novos centros, os novos prédios já são construídos com canalizado. Os antigos estão trabalhando para canalizar. E onde ainda vende botijão, são cidades pequenininhas onde isso não vale a pena. Aí falou, não, eu quero testar, etc. Enfim, testou, enfim. Está operando em 3 estados, em 11 municípios. Nossa. E a sede é em Campos, mas em Campos não é o que mais fatura. E eu quebrei a cara. E isso foi bom. Por quê? Ele não acreditou em mim. Ele foi fazer o que a startup faz, testar. Em vez de a gente pegar um planejamento grande ao longo do ano, porque a gente, olha, vou fazer isso, vou crescer aqui, crescer... Não, ele faz microplanejamentos. É testar, verificar se funciona e ir. A gente tem um lema que a gente fala, você erra rápido para voltar rápido, para aprender rápido. Perfeito. Então, quando a gente fala de startup, eu vou, cara, o meu cliente vai comprar assim? Não sei. Em vez de eu chegar e fazer o produto todo assim, eu testo, eu faço um protótipo. Eu faço isso com 10 clientes. Você gostou? Você foi? Você não foi? Enfim. Quais os problemas que você reparou? Às vezes você mesmo repara um problema quando entrega o protótipo pro cara. Aí Exato. E aí, a partir desse protótipo, deu certo. Eu vou e dou uma melhorada nele. Bom, agora a gente está escalando. O que eu costumo falar para ilustrar isso é que você quer fazer um foguete. Se eu for no tradicional, eu vou começar a fazer o foguete daqui, vou botar aqui os motores, vou botar ele, a cápsula, enfim, e eu só vou ter um foguete ou algo funcional... Daqui 30 anos. No final. É interessante você falar isso porque Elon Musk penou bastante também com a startup dele. Sim, dele, já são várias dele. Ele foi muito... Mas ele tá dando um exemplo muito lá em cima. O Elon Musk é fantástico. O que ele conseguiu fazer com a SpaceX... A NASA não conseguiu. Ele conseguiu dar ré no foguete, que é dificílimo. Ele fala, foguete não tem ré. Ele também vende ideias. Né? Ele também tem essa coisa do vender ideias. Algumas dão certo, outras não. Eu percebo que ele mais vender ideias do que realmente saber fazer as coisas. Né? Ele tem uma ideia, alguém passa a ideia para ele. É um empreendedor. Aqui no Brasil a gente teve o Ike Batista, ou Ike Batista, não sei como se pronuncia, que ele também, dizem que ele era engenheiro, uns dizem que ele se formou, outros dizem que ele não se formou, ou se formou na Alemanha e não trouxe para cá,
Mas ele também não sabia fazer tudo. O que ele fez foi contratar ali para descobrir poços de petróleos absolutamente a nata da engenharia. Na hora de explorar, ele não contratou, mas para achar, ele achou a gente muito boa. Sim. Então você não precisa fazer tudo, você precisa gerir alocar, uma ideia. E ele vendeu alocar isso muito recursos. bem. Mas é o que eu estava falando é do foguete, você vai e faz o foguete direto. Agora, como é que seria essa gestão do produto? Aquele produto, aquela característica de sempre agregar, sempre testar e entregar o melhor pro seu cliente. Gente, ouvindo o Henrique agora, me deu um alívio no coração, porque eu confesso que é desse jeito que eu costumo agir, né? Tanto no meu negócio quanto de clientes e tal, e amigos e tal, quando a gente troca ideia. Por quê? Por mais... hoje a gente tem várias teorias e vários estudos e tem vários processos e cada um se adapta a processos diferentes para fazer essa questão do planejamento estratégico. Mas isso que você falou, Henrique, me deu um alívio no coração. Que bom. Porque... Nossa, eu tô no caminho certo, hein? Porque, gente, às vezes a gente espera um perfeccionismo e tá tudo muito lindo e tá tudo muito claro. Eu uso... Gente, sem brincadeira, eu uso mais de 15 ferramentas, tá? Digitais, com... muita tecnologia envolvida para fazer um planejamento estratégico. Porém, eu não me apego a ficar um mês, sabe, ali. Não, vai para o campo de batalha, vai exatamente isso, testando. E algumas coisas vão dar errado, porque o público... Gente, que nem WhatsApp e Telegram, qual que é o melhor? WhatsApp e Telegram. Telegram é 1 milhão de vezes melhor e não caiu no gosto do... Acontece. É uma marca ruim? Não. Mas é o segundo lugar, o terceiro lugar, sei lá. Não é o primeiro. A Átila vai lembrar que você tinha um videocassete, que a tecnologia, transcabeça, etc. E eu gravava esse programa para ver depois. Mas antes a tecnologia que saiu que era muito melhor, que era o Betamax. Betamax o nome? Eu não lembro certo. Acho que era Betamax. Era muito melhor que o videocassete. Só que não ganhou no gosto do povo. Era um Telegram como hoje. É muito melhor, só que não ganhou no gosto do povo. Ou não teve marketing suficiente, né? Você está falando agora dessa questão do planejamento, eu não sei exatamente o quão que o pessoal que está assistindo a gente é nerdola. Quando a gente fala planejamento estratégico, você tem lá o pessoal do BSC, do SWOT, enfim. A grande escola que o Brasil utiliza é a escola porteriana, a escola do posicionamento. O que é? Eu estou aqui, você faz um diagnóstico, quero estar aqui e quais ações eu preciso fazer para chegar. Essa é uma escola porteriana do Michael Porter. Legal, bacana, etc. Eu gosto muito mais de um cara que não é muito estudado no Brasil. Depois do Porter, inclusive, veio o Pankaj, que era aluno do Porter, que era um indiano, que seguiu a teoria dele, legal. Eu gosto muito do Mitzenberg, que é um judeu, eu esqueci o primeiro nome dele, Henry Mitzenberg. Ele fala, olha, você pode fazer o que você quiser. E é bom que faça, é bom ter planejamento. Mas você vai ter coisa que você vai abandonar no meio do caminho, coisa que vai surgir do chão que você nem viu de onde é que via, coisa que você vai realmente fazer. E eu gosto muito do Mitzenberg porque quando a gente fala de dinâmica de competitividade, nada é estático. Isso. Eu falo, olha, eu quero chegar aqui, que a gente fala de posicionamento, estou aqui e vou fazer isso, meu amigo... Amanhã mudou. Amanhã apareceu um player que você não viu. Aí tem esse negócio que são as 5... Porque tem as 5 forças de Porter, mas tem as 5 dinâmicas de Mitzenberg, que é bem dinâmico. E em startup é isso. Você está hoje muito bem, tranquilo, com o teu negócio. Tecnologia. Apareceu uma startup que acabou. Os bancos tradicionais estão desesperados. Táxi, estão desesperados. E todas as E aí a outras gente coisas. entra na história do ecossistema. Por quê? A gente pega essas startups de maiores sucessos, inclusive o Facebook, e eles começam a construir o que? Um ecossistema para que as pessoas não saiam de dentro daquilo. Você tem o Facebook foi perdendo um pouco do seu Público. O público é a palavra perfeita. Compraram o Instagram. Aí começaram a ver que as pessoas precisavam de uma coisa instantânea. Viram que o WhatsApp estava começando a fazer sucesso. Compraram o WhatsApp. E hoje você tem um núcleo que, por exemplo, a maioria dos brasileiros ficam perdidos entre o WhatsApp e o Instagram. Sim. Perdido mesmo, porque às vezes você perde horas do seu dia ali. E depende da sua idade. Se for um pouquinho mais velho, ainda está no Facebook. Ainda está no Facebook. E aí você pega todos as grandes empresas hoje, né, que é de tecnologias, Big Techs. Você pega, por exemplo, a Apple. A Apple não é, apesar de todos os aparelhos dela terem um custo agregado alto pela marca, não é o que dá dinheiro para ela. É o ecossistema. Todo cara que usa um aplicativo dentro do iOS, ele paga 20% do que ela arrecadado. Essa dinâmica é muito interessante. Apple.
Olha quantos aplicativos... Lembra você já a vendeu. HP, que ela vendia impressora a preço de banana e ganhava na tinta, que era o combustível dela. É isso, você ganha no agregado, você ganha Você tem a primeira experiência de aquisição e você tem a experiência de propriedade. É bacana você prover uma experiência de aquisição. Você foi lá, comprou, gostou. Mas a experiência de propriedade ela tem que ser melhor. Então você tem que gostar de ter um app, você tem que gostar de ter um carro, você tem que gostar de usar um Instagram. Aquilo ao longo do tempo tem que lhe dar satisfação, tem que lhe dar prazer, você tem que ir se adaptando. A Toyota tinha uma certificação que era TWS, TWM, não vou lembrar agora o nome da certificação, que era isso, eles querem que você, não é que você foi na concessionária e comprou um carro e foi maravilhoso, não. Eu quero que você na sua casa, não na concessionária, na sua casa, você ter aquele produto lhe causa satisfação. Quando você pensar nele, você venha bons pensamentos. Então você tem que fazer o gerenciamento da propriedade daquilo. Isso é muito importante do ponto de vista dos negócios, que a gente vai para um lado, vai para o outro e volta. Fidelização. Com certeza. Toyota não é o carro mais barato, mas é o carro mais vendido no mundo há 30 anos. Há 30 anos, o carro mais vendido é sempre o Toyota. E eles trazem aquela questão de confiabilidade. As pessoas que compram Toyota sabem que é um carro que não quebra fácil, que é um carro que é bom. Você gosta de ter ele. Você gosta de ter ele, você se sente... Você se aperta para ter um Toyota. Isso. E isso é importante, você está gerenciando o cliente. E já aconteceu com o meu carro de dar um problema, não é um Toyota, de ele estar fora da garantia, e eu chegar na concessionária e eles olharem para mim, olha, eu estou vendo que você tem um carro dessa marca há tanto tempo, etc., então aqui a gente não vai cobrar isso para você. Certo. É uma experiência que me dá ali, eles estão tentando me fidelizar. Sim. Porque, meu amigo, eu posso comprar, se ver o leque, eu posso comprar 10 carros diferentes. Tem 10 marcas querendo me vender carro. Tem 10 restaurantes querendo te vender ali no iFood. Tem 10 hotéis ou 10 acomodações quando você está no Airbnb. Como é que você vai atrair atenção para o teu produto, para o teu cliente? É só preço? Não é só preço. É uma experiência. É o que... Quando eu vou para o Airbnb... É ativar o Tem emocional. alguns textos bacanas no Airbnb, já viu? Que as pessoas agora estão aprendendo a usar para falar que tem um determinado que diferente no seu, aqui você vai o ser atendimento mais, que o cara dá, Isso. eu já vi quando eu vou no Airbnb, o cara já tem ali, olha, tem isso, tem aquilo, ele prepara um texto para bem recepcionar, e isso é um relacionamento com o cliente, isso é marketing, isso é fidelização, isso é necessário. Agora a gente está caminhando para o fim do programa, né? Eu tô vendo. Gente, tá bem vamos próximo marcar já. outra? Mas já? Ainda deve ter mais um 3 tempinho. minutinhos? Você que estava no começo. Eu falaria aqui mais 2 horas e meia com vocês, tranquilo. Agora vamos falar alguma coisa para ajudar aqueles que estão ouvindo a gente aqui da região. Tenho uma ideia, quero fazer uma startup. Como eu faço para tirar isso do papel? Cara, vamos lá. Primeira coisa, você tem que testar. Você tem os programas que a gente chama de pré-incubação, que é você fazer um plano de negócio. Eu sou, na incubadora, na Tech Incubadora, eu sou uma incubadora de empresas. Eu não sou uma incubadora de projetos, não sou uma incubadora de ideias, eu sou uma incubadora de pessoas, de empresas. Então, A empresa pra já lá, tem que estar rodando. não pode não estar rodando, mas tem que estar com aquela intenção muito grande. Tá. A gente chama de pré-incubação os programas de você desenvolver o plano de negócio. O Sebrae tem muita pré-incubação, o plano de negócio. Tem muito. A gente antes fazia essa pré-incubação lá. A gente parou porque tem muita coisa boa na internet acontecendo. Sim. Então pode fazer cursos de plano de negócio do Sebrae, cursos de plano de negócio do Banco do Brasil, que Na tem. Sopro também pode. Pode, maravilha, pode. E é bom. Porque quando você tiver lá, você tiver amadurecido essa ideia, aí você pode entrar na incubadora. Perfeito. E aí você vai ter todo um suporte para você conseguir deslanchar. Eu sou professor, eu tenho dedicação exclusiva, eu sou proibido de empreender. Eu acho isso muito interessante. Eu trabalho com empreendedorismo, eu sou proibido de empreender. Um IFE, né? Eu não posso dar uma aula de empreendedorismo. Enfim, aliás, eu até dou aula de empreendedorismo, mas eu não posso, sou proibido de empreender. Entendo. Mas lá tem um princípio que quem vai dar consultoria para as empresas, para as startups, são empresários. Empresário ouve empresário. Então eu não falo com eles. Eu defino estratégia, a gente toca lá, etc. Mas quem vai tocar o dia a dia, o operacional, são empresários. Porque o cara sabe a dor do que é empreender. A realidade. O cara tem um CNPJ debaixo dele, Sim. que ele assina, ele tem conta para pagar no final do mês. Sim. Uma coisa é chegar aqui, ó, eu vi aqui nesse livro que agora você tem que fazer isso aqui para o teu fluxo de caixa ser positivo. Na verdade vai chegar um cara, ó, eu já passei por isso, faz assim, assim, assim que é melhor. Perfeito. E quem tiver, claro, querendo procurar startup, siga-nos nas redes sociais lá, tech.incubadora, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, que é a rede dos profissionais. Sim. Segue a gente que a gente está sempre divulgando lá coisas interessantes para o ecossistema. Gente, que episódio maravilhoso. Posso encerrar? Pode encerrar, fique à Gente, vontade. quem quer mais, por favor,
avisa lá no direct dos nossos Instagrams. Eu quero um Isso. monte de mensagem falando assim, quero a parte 2 com o Henrique e com a Átila, porque eu, particularmente, tive vários insights aqui. Quero que você volte um dia. Já estou convidando aqui ao vivo para você falar especificamente, Vamos tá? trazer Da Tec alguns Campus. CEOs de startups campistas. Bora trazer. Legal. Vou te passar os contatos. Perfeito. Maravilha. Porque é como você falou, né? Quem tá com a pele ali, skin the game, precisa trazer essa bagagem aqui pra gente. E tem muitos, eu tava vendo, né, os episódios do Negócio Fechado, né? Negócio fechado é legal, né? Maravilhoso, gente. Muito. Assistam lá também, outro programa aqui da casa, que eu sou apaixonada, eu ficava lá olhando. Que bom. E eles fomentam, né, essa questão do empreendedorismo. E assim, na realidade, o que você tem que ter, as habilidades que você tem que desenvolver. Sim. Porque não é fácil, mas é possível. Com estudo, com conhecimento, estando nas mesas certas, tá bom? E é assim que eu encerro esse episódio que eu achei incrível. Já pensando num próximo convite. Não deixem de mandar direct pra gente saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Até o próximo.